Olá, meninos, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Entre todos esses trancos e barrancos que nós estamos passando, todas as situações difíceis, espero que todos vocês estejam bem. Eu espero que vocês também estejam entendendo tudo que a gente vem discutindo ao longo do Saúde Coletiva. A gente já apresentou o conceito inicial de saúde coletiva lá na primeira aula, o que se refere à epidemiologia, o que se refere aos estudos, qual a necessidade de estudo, de como as doenças impactam a população. A gente já estudou na segunda aula como acontece o processo saúde-doença. A gente já estudou um pouquinho os conceitos de saúde e de doença. A gente já falou um pouquinho de prevenção, né? Prevenção primária, secundária, terciária. E aí, meninos, ao longo de toda essa disciplina, a gente vem falando por muito tempo da necessidade de saúde coletiva, né? Por que a gente fala tanto de saúde coletiva? Por que a saúde coletiva, de fato, é importante para que a gente consiga entender de fato como vivemos em sociedade e como de fato todos os fatores podem influenciar efetivamente para o adoecimento ou não da população. Mas nessa aula a gente precisa conhecer um pouquinho dos indicadores de saúde utilizados para que a gente consiga entender como é que as medidas de saúde coletiva, inclusive a prevenção, são realizadas. E aí, é importante que vocês tenham uma coisa em mente ao começar essa aula. Peguem o caderno, peguem a caneta e peguem também a calculadora. Essa é uma aula quase que exclusiva de matemática. E aí todo mundo fala, mas eu fiz curso de saúde porque eu não achei que tinha matemática. Tem matemática e enfermagem, sim. Essa é só a primeira vez que vocês vão lidar com matemática dentro da enfermagem. Mas assim, não é nada difícil, não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças, não tem equações impossíveis de serem respondidas. São só orientações, fórmulas básicas que vocês precisam conhecer para que vocês, tanto quanto futuros profissionais, quanto indivíduos que vivem nessa sociedade, consigam entender o que de fato é levado em consideração para que sejam utilizadas várias medidas de saúde dentro do nosso ambiente. Então vamos lá. A gente precisa entender algumas coisinhas. O que são medidas de saúde? E aí, quando eu falo em medidas, eu estou me referindo muito disso a, matematicamente falando, valores que expressam informações para que eu consiga, de fato, utilizar medidas específicas. Então, quando eu me refiro a essas medidas, é bem importante a gente lembrar do termo indicador. E aí, quando eu falo de indicador, eu estou me referindo a algo de fato que indica a tomada de decisão, a necessidade de tomada de atitude. Então, esses indicadores que a gente vai já conhecer, eles são de fato importantes para as tomadas de decisão e, efetivamente, a utilização da qualidade de vida desses indivíduos. O segundo é o índice. E aí, quando me refiro a índices, eu também estou falando de matemática, tá bom? Eu estou me referindo a efetivamente o resultado, um valor expresso em números que me indicam informações necessárias para realizar ações de saúde. E aí eu tenho tanto taxa quanto coeficiente, que também são valores numéricos a partir de informações e dados numéricos calculados em cima de informações de doenças e do número de doentes de determinada população. Essa população ela pode ser um município, essa população ela pode ser um bairro, essa população ela pode ser uma cidade, essa população ela pode ser um país, essa população ela pode ser o mundo inteiro. Então é muito importante que vocês entendam que essas medidas e esses valores eles são relacionados diretamente à população. E efetivamente a que população eu estou me referindo. Então os indicadores, como eu estava falando, eles indicam taxas e coeficientes a partir de informações resultantes desses valores de adoecimento. Então vamos lá. Essas medidas que eu estou falando
como coeficientes, índices, taxas, eles procuram demonstrar, a partir de dados numéricos, os efeitos dos determinantes da natureza. E aí, que determinantes são esses? São os valores sociais, determinantes sociais, como, por exemplo, pobreza, riqueza, acesso a serviços de saúde, os biológicos, como, por exemplo, o adoecimento em si, os ambientais e os econômicos, principalmente sobre o estado de saúde de uma determinada população. Em resumo, é importante vocês entenderem que essas medidas de saúde que nós vamos estudar, eles resultam efetivamente em números, e esses números eles são diretamente influenciados pelos determinantes sociais ou determinantes de natureza, que são esses determinantes sociais, biológicos, ambientais e econômicos que nós estudamos na semana passada. E aí, como eu estava falando, essas medidas elas são expressadas numericamente e eles expressam o estado de saúde de uma população em determinado momento. Isso aqui é muito importante que vocês lembrem disso em toda e qualquer situação. Eu estou me referindo à situação de saúde de uma população em determinado momento. Esse determinado momento ele pode ser esse mês, ele pode ser essa semana, ele pode ser esse ano, ele pode ser há 10 anos, ele pode ser há 100 anos, mas é muito importante que se tenha a noção de que sempre que eu vou estudar indicadores de saúde, eles vão se referir à taxa de adoecimento de uma população de diversas doenças em um determinado momento, tá ok? E esse momento ele é geralmente dado em anos. E aí, por que eu tenho que estudar isso? Vocês devem estar se perguntando, por que eu vou ter que estudar matemática dentro da saúde coletiva? E aí, é óbvio que existem inúmeros fatores que vão contribuir efetivamente para o uso desses indicadores. O primeiro é o diagnóstico de saúde de uma população. Como assim, professor? Como é que eu vou saber se uma população está bem? Como é que eu vou saber se a população não está adoecendo demais? Como é que eu vou saber que determinada doença não está causando mais males do que deveria causar? Como é que eu vou saber, por exemplo, que a Covid ela está causando danos a mais? Como é que eu vou saber que determinada população, de acordo com os dados epidemiológicos, como é que essa população está frente ao HIV, à Covid, à hanseníase, à tuberculose, ao câncer, enfim. Então, eu só consigo dar valores estimados, ou eu consigo ver como é que está, e aí eu vou falar um pouquinho de gestão, porque isso refere muito à gestão, eu estou me referindo a prefeito, a governador, a presidente, como é que esses governantes lidam, quais são as medidas que esses governantes estão utilizando para melhorar a qualidade de saúde. E como é que eu vejo que a qualidade de saúde das pessoas está melhorando? Quando os índices de adoecimento de uma população diminuem. Um bom exemplo disso é agora a Covid. Como é que eu sei que o presidente, vou usar o presidente, que é um caso maior e está mais longe da gente, como é que eu sei que o presidente é um bom governante? Quando ele adota medidas de saúde efetivas, ele orienta medidas de saúde efetiva para que, de fato, a população seja bem orientada. Não é o caso do Brasil, infelizmente. Mas, por exemplo, lá na Nova Zelândia, a gente tem um presidente, uma governante muito... o plano de saúde dela, de gestão, é muito efetivo. E lá na Nova Zelândia, a gente tem poucos casos de Covid, porque ela atuou efetivamente e a população obedeceu essas informações. Acho que ficou claro. Próximo item, monitoramento de situação da saúde. Como é que isso acontece? Eu só sei que determinada doença está atingindo determinada população a partir da monitoração de saúde. Então, por que toda vez que alguém fica doente é registrado lá? Por que quando alguém fica doente de Covid, como é que eu sei, por exemplo, quantos casos de Covid existem no Brasil atualmente? Porque a cada pessoa doente é registrado nos sistemas de informação, a gente vai estudar eles na próxima aula, é registrado nos sistemas de informação informações sobre o adoecimento dessa pessoa. E aí eu vou conseguir monitorar a situação de saúde de determinada população. E aí como é que isso é monitorado? O município manda para o Estado manda para o governo federal. E a partir disso eu tenho um compilado do Brasil, no nosso caso, tá bom? Subsídios de planejamento de intervenções, aí quando eu me refiro a subsídio, eu estou me referindo a recursos financeiros, dinheiro mesmo, recursos pessoais. Por que, por exemplo, agora na Covid, contrataram mais pessoas para trabalhar? Porque eu vi que a quantidade de profissionais que eu tinha não era suficiente para a demanda que eu tinha.
Então, a partir desses dados epidemiológicos, né, esses dados de indicadores de saúde, eu consigo justificar a necessidade de contratação de pessoal. A comparação de grupos e populações, e aí quando eu tenho dados eu consigo comparar, e essa comparação ela tem que ser justa. Por exemplo, eu não posso comparar os dados de Teresina com os dados de São Paulo. Embora elas sejam duas capitais, eu tenho um número de pessoas muito maior. Assim, não é que eu não posso comparar. Às vezes não é justa essa comparação, mas eu posso comparar. Por serem capitais, por terem um fluxo maior do que as cidades do interior. Então, assim, não é justo eu comparar uma cidade como Teresina, como, por exemplo, São Paulo. Mas eu consigo comparar por serem capitais, tá bom? Estimativa de risco, ou seja, a probabilidade de adoecimento dessa população, e a estimativa de probabilidade, ou seja, como é que essa população vai se comportar frente à doença e qual é a probabilidade de adoecimento dessa população. E é basicamente isso que nós vamos estudar ao longo dessa aula. E aí, como é que eu calculo isso? Vocês devem prestar atenção que muitas vezes os dados eles são divulgados de duas formas. Eles podem ser divulgados em valores absolutos. O que é o valor absoluto? Ele expressa o número real, ele não gera nenhuma interpretação sobre essa informação. Então, quando eu digo que o Ministério da Saúde acompanha 37 casos suspeitos de H1N1 no país, sendo 14 em São Paulo, 7 em Minas Gerais, 4 no DF, 3 em Pernambuco, 3 no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente, eu dou informações. E aí quando eu olho, vejo que São Paulo tem mais casos, e é importante lembrar que São Paulo tem mais pessoas, o fluxo de pessoas lá é muito maior. Só que, para que eu tenha uma dimensão e um impacto muito maior em todas as pessoas, é muito mais interessante que esses dados sejam feitos em valores relativos, porque aí eu consigo ver efetivamente a quantificação, a qualidade dos dados frente à população geral. Então, os valores relativos, eles são as medidas de relação relacionadas ao valor absoluto, e eles trazem uma relação que gera um resultado interpretável. Ou seja, se São Paulo tem 14 casos de H1N1, e aí 14 casos dentro do universo que é 37, que é 100%, isso quer dizer que de 14 dividido por 37, eu tenho 0,38. Ou seja, eu tenho 38% dos casos de H1N1 no estado de São Paulo. Vocês conseguem entender que quando eu falo que 38% dos casos de H1N1 estão em São Paulo, é muito mais impactante para quem está lendo do que quando eu digo que existem 14 casos de H1N1. Então, os valores relativos eles são mais utilizados, porque eles geram maior interpretação e um impacto muito maior. E aí, os principais indicadores utilizados, principais indicadores de saúde, eles se referem basicamente à morbidade e à mortalidade. O que é morbidade? Morbidade são os valores expressos no que se referem ao adoecimento. Morbi é adoecimento. E mortalidade são os valores que expressam os óbitos, a morte dentro dessa população, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho sobre esses indicadores. Além desses indicadores de morbidade e mortalidade, existem indicadores nutricionais, como o IMC, como, por exemplo, os sociais, que é a renda per capita, os ambientais, como a distribuição de água, acesso a serviços de saúde, distribuição de energia, saneamento básico. Então, tudo isso são indicadores. Quando, por exemplo, um prefeito diz que só 15% da população tem acesso a saneamento básico, isso é um indicador de saúde. Eu estou dizendo que menos da metade, muito menos da metade da população tem acesso a encanamento, a esgotamento, esgoto, tá bom? Então, são impactos, são interpretações que geram um impacto muito maior para quem está lendo ou ouvindo. E aí, vamos estudar um pouquinho agora. E vamos, de fato, pegar a caneta, a calculadora, o lápis, porque eu preciso que vocês exercitem. Então, vamos lá. O primeiro indicador, os dois primeiros indicadores que nós vamos estudar são os dois indicadores de adoecimento, que são os indicadores mais utilizados nos processos de saúde, principalmente dentro dos serviços epidemiológicos. E aí o primeiro é a incidência. O que é incidência? Incidência se refere ao número de casos novos, e aí
lembrem bem, toda vez que eu falar incidência, eu estou me referindo ao número de casos novos de uma doença ou agravo em determinada população. O que é casos novos? São aqueles casos que surgiram dentro daquela semana, dentro daquele mês, daquele ano, daquele bimestre. Sempre que falar em casos novos, eu estou me referindo à incidência, diferente da prevalência. A prevalência é o número de todos os casos, ou seja, os casos que existiam de câncer de mama nos últimos 10 anos. E aí eu vou utilizar todos os dados que eu já sabia, mais os casos novos que eu descobri recentemente. Então, incidência, eu estou me referindo aos casos novos, e prevalência, eu estou me referindo a todos os casos existentes. Engloba tanto os casos novos quanto os casos antigos em determinado período de tempo. E aí, vamos estudar um pouquinho de cada vez. A primeira que a gente vai estudar é a incidência. E aí, meninos, como eu estava falando, a incidência, ela é uma taxa, né? Por isso que a gente pode chamar também de taxa de incidência. Ela vai expressar numericamente, quantitativamente, o número de casos novos de determinada doença durante um período bem definido numa população, e é importante a gente falar disso, a gente vai utilizar sempre a população que está sob o risco de desenvolver determinada doença. Então, prestem atenção. Eu estou me referindo, por exemplo, a H1N1. Todo mundo pode pegar H1N1, né? Homem, mulher, jovem, velho, todo mundo pode pegar H1N1. Então, H1N1 é uma doença que vai utilizar sempre a população total. Câncer de colo de útero. Só que quem tem útero? Quem tem útero é a mulher, né? Então, quando a gente for usar o câncer de colo de útero, para saber, por exemplo, a incidência do câncer de colo de útero em determinada população, é importante lembrar que eu vou utilizar apenas a população feminina. Por quê? Bom lembrar que a incidência vai utilizar a população que está sob o risco de desenvolver determinada doença. Ou seja, homem não tem colo de útero. E eu estou me referindo a homens biológicos, tá bom? Então, o conceito de homem biológico. Então, eu vou utilizar sempre a população que está sob o risco. Então, colo de útero vai utilizar apenas a população feminina, ok? Então, vamos lá. Vamos falar de cálculo de fato. Então, peguem sua canetinha, seu lápis e anotem essa fórmula. Por que eu estou pedindo para vocês anotarem a fórmula, embora eu vou mandar o material para vocês? Porque geralmente isso cai em prova de concurso, tá bom? É importante que vocês entendam esses conceitos, aprendam de fato esses conceitos. Então, quando a prova pedir a taxa de incidência, ou quando vocês estiverem assistindo o jornal e virem a taxa de incidência de tuberculose no Brasil, o que foi utilizado? E aí a taxa de tuberculose no Brasil em 2020, por exemplo, foi utilizado o número de casos novos em determinado período, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco no mesmo período, vezes 10 a N. O que é esse N? O N é o exponencial. Na taxa de incidência, você vai utilizar sempre 10 a 2. Ou, em resumo, você vai multiplicar sempre por 100. Tá bom? 10 a 2 é 100, 2 zeros. Então, vamos lá. Por exemplo, um exemplo bobo. Vocês viram no jornal que a taxa de incidência de tuberculose no Brasil, ela está em 5%. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles pegaram o número de casos novos em 2020 de tuberculose, dividiram pelo número de pessoas que existem no Brasil e multiplicaram esse resultado por 100. E eles acharam o valor de 5%. A gente vai fazer uma questão para ficar mais fácil vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 400 crianças pré-escolares acompanhadas durante um ano. Nesse período, descobriu-se 2 casos de sarampo. E aí, sei lá, eu estou numa cidade pequena que tem 400 crianças na pré-escola, nas creches. E aí, eu calculei e descobri que, nesse período, eu tive 2 casos de... de sarampo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2
dividir por 400, que dá 0,005, e vou multiplicar por 100, que vai dar 0,5%. Ou seja, meninos, eu estou me referindo a uma taxa de incidência de sarampo nessa cidade de 0,5%. Mas enfim, vamos calcular para vocês entenderem de fato como é que isso é feito. Vamos pegar esse exemplo aqui da cidade de Atlantis. Então vamos lá. A população da cidade de Atlantis em março de 2003 era igual a 183 mil pessoas. Foram diagnosticados 26 casos novos de tuberculose no primeiro semestre desse ano, enquanto o número de casos já conhecidos era de 264 entre a população no mesmo período. Calcule a taxa de incidência de tuberculose no primeiro semestre do ano na população de Atlantis. Então vamos lá. Qual é a população de Atlantis? 183 mil pessoas. Qual é o número de casos novos de tuberculose nesse período? 26 casos novos. O que eu vou fazer? A fórmula da taxa de incidência diz que eu tenho que pegar o número de casos novos e dividir pelo número de pessoas expostas ao risco nesse período. Ou seja, eu vou pegar 26, vou dividir por 183 mil. Por que todo mundo, professor? Porque tuberculose é uma doença pulmonar. Qualquer pessoa está exposta ao risco. Todo mundo tem pulmão. E aí, nesse caso, eu estou me referindo à tuberculose pulmonar, porque a tuberculose ela pode afetar outros órgãos, e vocês já viram isso lá na aula de microbiologia. E aí, eu tenho 26, que é o número de casos novos naquele ano, eu tenho 183 mil, que é o número de pessoas expostas ao risco, vezes 100. Professor, por que é vezes 100? Lembra aqui que eu falei para vocês que na incidência vocês vão multiplicar sempre por 100, por 10 a 2? Então, vamos lá. 26 dividido por 183 mil é igual a 0,00014. E agora eu vou multiplicar por 100 o resultado. Ou seja, eu multiplicando esse 0,00014 por 100, eu vou ter uma taxa de incidência de tuberculose nessa cidade de 0,014%. Ou seja, a cada 100 pessoas, menos de uma pessoa adoece. Tá ok? Vamos fazer mais uma para a gente fazer aqui? Prestem atenção. Peguem aí a canetinha de vocês, peguem aí o lápis, peguem aí o caderno, então vamos lá. Olha a questão. A população da cidade de Jijoca, em março de 2019, era igual a 85 mil pessoas, sendo 40 mil homens e 45 mil mulheres aproximadamente. Foram diagnosticados 100 casos de câncer de próstata no primeiro semestre desse ano. Vamos pegar no primeiro bimestre, né? Só para corrigir, porque aí é a população de março, né? Mas, enfim, não leve muito em consideração, não. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma população de 85 mil pessoas, sendo dessas 85 mil pessoas, 40 mil homens e 45 mil mulheres. E aí foi diagnosticado nessa cidade, foram diagnosticados 100 casos novos de câncer de próstata no primeiro semestre desse ano. Qual é a incidência de câncer de próstata nessa cidade? A gente precisa lembrar o que é a incidência. A incidência é o número de casos novos dividido pelo número de pessoas afetadas nesse mesmo período, vezes 100. Então, façam aí rapidinho, deem um pause no vídeo que eu vou passar já para a resolução. Qual é a resolução, meninos? Vamos lá. Como é que eu calculo a taxa de incidência? A taxa de incidência é o número de casos novos, e aí eu tenho 100 casos novos, não é? Dividido pela população exposta. E aí prestem atenção. Eu estou me referindo ao câncer de próstata. Quem é que tem próstata? Anatomicamente, só o homem. Ou seja, eu só vou utilizar a população masculina. Se eu tenho 40 mil homens, eu vou dividir 100 por 40 mil. 100 por 40 mil é 0,025.
E eu vou multiplicar esse resultado por 100. E eu acho uma taxa de incidência de 0,25%. Ou seja, a cada 100 pessoas, menos de uma pessoa adoece. Ou 0,25%. Ok? Vamos passar agora para a taxa de prevalência. Antes da taxa de prevalência, para vocês falar mais um pouquinho da taxa de incidência. Quando é que eu uso a taxa de incidência, né? A gente deve utilizar a taxa de incidência para comparar a ocorrência de doenças em diferentes populações, ou seja, a população de União, a população de Miguel Alves, a população de Lagoa Alegre. Como é que está a Covid aí? Então eu vou utilizar a taxa de incidência para comparar percentualmente como é que está o adoecimento dessa população por Covid. Ao incluir em seu numerador o número de casos novos, a gente está medindo a transição do estado de pré-patogênese para o estado de patogênese, ou seja, a gente está medindo a probabilidade de adoecimento dessa população, ou seja, a probabilidade que as pessoas têm de serem contaminadas e adoecerem. Logo, a incidência mede o risco de probabilidade em determinada doença acontecer em determinada população. Já a prevalência me diz que ela mede a proporção de pessoas numa dada população que já apresenta casos existentes de uma doença em agravo em determinado período. Ou seja, para eu medir a taxa de prevalência, eu vou utilizar o número de casos existentes de uma doença em determinado período sobre o número de pessoas daquela população. E vou multiplicar isso por 1000. Lá na taxa de incidência, a gente multiplicava por 100. Aqui na taxa de prevalência, a gente multiplica por 1000, tá bom? É óbvio que pode mudar isso, mas geralmente o consenso é por 1000, assim como na taxa de incidência é por 100. Então vamos lá, um exemplo bobo. Entre as 400 crianças pré-escolares que foram diagnosticadas, já existiam 40 que já estavam com sarampo. Ou seja, eu vou ter 40 dividido por 400, que vai dar 0,1, e vou multiplicar por 1000, lá da equaçãozinha. E aí eu vou ter 100 casos de sarampo a cada 1000 crianças. Mas, professor, eu nem tenho 1000 crianças, eu tenho 400, não importa. Eu só estou dizendo que a cada 1000 pessoas, a cada 1000 crianças, 100 estão doentes de sarampo. Eu posso dizer que a cada 500 pessoas, 50 adoecem de sarampo ou adoeceram de sarampo. Tá ok? Vamos lá para mais um exemplo. Aquela mesma população de Atlantis, que tinha 183 mil pessoas, teve 26 novos casos de tuberculose, mas ela já tinha 264. Então, como é que eu calculo a prevalência aqui nessa cidade? Vamos lá. Qual era a população? 183. Quais eram os casos? Eu tinha 26 casos novos, mais 264 casos já antigos, né? E o que a fórmula me diz? Me diz que a fórmula para calcular a prevalência é o número de casos existentes de determinada doença em determinado período, dividido pelo número de pessoas na população, vezes 1000. Então vamos lá, 26 mais 264, né, já que a prevalência ela calcula também os casos antigos, eu vou ter 290, dividido por 183 mil, que dá 0,0015, e multiplico por 1000, já que a prevalência vai fazer a multiplicação por 1000. Então eu vou ter que 1,5 pessoas adoecem de tuberculose a cada 1000 pessoas. Facinho de entender, né? Então vamos lá fazer esse cálculo rapidinho. Prestem atenção. Na mesma cidade de Jijoca, foram diagnosticados deixa eu só mudar aqui rapidinho. Prestem atenção. Foram diagnosticados 100 casos de câncer, e aí esqueçam esse câncer de próstata, tá? O câncer qualquer. E já existiam 150 casos de câncer na cidade,
Vamos usar o câncer de pulmão, por exemplo. Já existiam 150 casos de pulmão, mais 100 casos de pulmão. Eu vou até editar aqui, para não restar dúvida para vocês na hora de fazer o cálculo, tá bom? Pulmão. Ao vivo aqui. Então vamos lá, continuar. Nessa cidade já existiam 100 casos de pulmão e, na verdade, foram diagnosticados 100 casos de pulmão e já existiam 150 casos. Ou seja, nessa cidade eu vou ter 250 casos de pulmão já diagnosticados, né? 100 novos, mais 150 já existentes, numa população de 85 mil pessoas. Então, como é que eu vou resolver isso? 250 casos de câncer de pulmão, dividido por 85 mil, que é a população total, já que todo mundo tem pulmão, né? Vezes 1.000. 250 dividido por 85 mil é 0,0029. Vezes 1.000, esse resultado é que 2,9 pessoas, aproximadamente 3 pessoas, adoeceram de câncer de pulmão nessa cidade a cada 1.000 pessoas. Então, é uma taxa alta, né? Para que serve a prevalência? A prevalência é muito útil para medir a frequência e a magnitude dos problemas crônicos. Já a incidência, ela mede doenças de curta duração. E aí, só comparando a incidência e a prevalência, é importante lembrar que o que separa elas principalmente é o número de casos novos, é o tempo delas, né? Visto que a incidência vai utilizar doenças de curta duração, já a prevalência vai utilizar doenças de longa duração. Então, vamos lembrar que a incidência é muito utilizada para doenças agudas, já a prevalência é utilizada para doenças crônicas, mas a gente pode utilizar ambas em qualquer momento. E existem outros indicadores. Existem vários outros indicadores. Os de mortalidade, como eu havia falado anteriormente, são utilizados para medir a frequência de morte, de óbitos em determinada população. E aí eu tenho o coeficiente geral de mortalidade e os específicos. Mortalidade masculina, feminina, fetal, infantil, materna, enfim. Então vamos lá rapidinho aqui, é menos utilizado, então eu vou apresentar para vocês os conceitos básicos. Quando eu me referir à mortalidade geral, eu estou me referindo ao total de óbitos ocorridos naquela cidade, município, enfim, estado, país. Então, eu só vou pegar o número de óbitos e vou dividir pela população total. Vou abrir aqui. Apertei uma tecla sem querer. E aí, o número de óbitos é só pegar o número de óbitos, total de óbitos, dividir pela população e multiplicar por 100. Também eu vou ter a porcentagem de óbitos naquela cidade. A mortalidade infantil. E aí, é importante a gente lembrar disso. Existem diferentes faixas etárias no que se refere à criança. Vocês vão ver isso mais efetivos lá em saúde da criança. Mas aí, quando eu me referir à mortalidade infantil, eu vou me referir à mortalidade no primeiro ano de vida. Tá bom? Então, você vai pegar o número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade e dividir pelo número total de nascidos vivos. E multiplicar por 100 também. O número de mortalidade neonatal, eu só considero um indivíduo neonato menor de 28 dias. Então, se a mortalidade infantil eram crianças até 1 ano de idade, aqui eu vou pegar as crianças menores de 28 dias de vida, porque eu considero um neonato com até 28 dias de vida. 28 dias de vida. E dividir pelo número de nascidos vivos e multiplicar por 100 também. A mortalidade materna, eu vou pegar o número total de óbitos de mães e vou dividir pelo número total de nascidos vivos. Professor, por que o número total de nascidos vivos? Porque o número total de nascidos vivos é muito mais efetivo. Porque
Um natimorto, não. O que é natimorto? Natimorto é aquela criança que já nasce morta, geralmente um aborto, tá bom? Mas o natimorto é aquela criança que nasce morta, é meio estranho falar, né? Mas o parto, após o parto, a criança já está morta, tá bom? Durante o parto, a criança já está morta. E aí eu posso ligar o número de mortes de mãe ao parto. Então, por isso que eu levo em consideração o número de nascidos vivos. O coeficiente de letalidade, ou seja, quão grave uma doença é para poder matar. Eu vou pegar o número de óbitos de determinada doença e vou dividir pelo número de casos existentes daquela doença. Então, como é que eu sei a mortalidade de tuberculose? Então, eu vou pegar o número de óbitos de pessoas que morreram por tuberculose e vou dividir pelo número de pessoas diagnosticadas com tuberculose. E vou dividir por 100. Tá bom? Eles são um exemplo de como acontece a mortalidade, só vocês lerem aqui. Os óbitos maternos em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 foram 88, os 62, os infantis e os nascidos vivos. Ou seja, se eu quiser calcular, por exemplo, a taxa de óbito materno, então eu vou pegar o número de óbitos número de mães mortas e dividir pelo número de nascidos vivos. Se eu quiser, por exemplo, a mortalidade infantil, eu vou pegar o número de casos de crianças mortas e vou dividir pelo número de nascidos vivos e multiplicar por 100. Assim como eu também vou multiplicar por 100 o número de óbitos maternos, tá bom? E é isso, meninos. Espero que vocês tirem as dúvidas. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, ainda mais a gente estando nessa aula remota. Mas vocês podem tirar dúvidas ao longo desse processo, tá bom? E pratiquem. A atividade tem várias questões para vocês praticarem.